que algumas pessoas foram removidas da... Bom dia. Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a falar sobre limite de uma função. Mas antes de falar propriamente da definição e propriedades de limite de funções, vamos a falar sobre a vizinhança de um ponto, né? Vamos a definir a vizinhança de um ponto e vizinhança furada de um ponto, né? Conceitos muito importantes para a definição de limite de uma função. Então, veja, quando nós começamos a estudar a teoria de limite de funções, né, nós vamos a introduzir novas terminologias, né? Por exemplo, tende a, se aproxima de. Nós vamos a falar muito frequente, né? A função f de x, por exemplo, tende ao número a, quando a variável independente x se aproxima de um certo número, né? Ou quando a variável x se aproxima ou tende para o infinito, ou cresce ilimitadamente. Então, essa terminologia nós vamos a usar frequentemente nessa unidade, certo? Mas antes de definir formalmente o que significa limite de uma função, né? Quando a variável x se aproxima de um número, vamos a entender que se chama vizinhança de um ponto, certo? Vamos a definir a vizinhança de um ponto, vamos a chamar um ponto aqui arbitrário, vamos a chamar ponto x0, certo? Eu vou chamar ponto x0. Esse x0 representa qualquer número, pode ser número 2, número 3, 5, menos 4, qualquer número que vocês possam imaginar, certo? Então, vou anotar esse ponto com x0. Então, dizemos que uma vizinhança de um ponto x0 é um conjunto de pontos que estão suficientemente próximos de x0. Aqui a palavra suficientemente próximos é aqueles que estão bem pertinho dele. Por exemplo, se você pega um ponto específico, né? Vamos supor que pega um ponto 3, certo? x0 igual a 3. Quais seriam os pontos próximos, né? Alguém pode dizer, só ser 3, 4 próximos. Mas, na verdade, o que nos interessa, os mais próximos possível. Então, tem aqui o ponto 2, né? O mais próximo pode ser quanto, por exemplo? 2,01. Eu falei 3, né? Então seria 3,01. 3,02, por exemplo, né? 3,001, mais próximo, né? E também pode ser 2,99, 2,98, 2,999, por exemplo, né? Então, a ideia é escolher considerar os pontos mais próximos possíveis do ponto em questão, certo? Então, todos esses pontos próximos de x0, nós vamos a chamar de vizinhança de um ponto. A notação que vamos a usar para denotar quando vamos escrever formalmente a definição de limite vai ser aqui um V, né? Tá vendo aqui? V, o x0 aqui, que seria a vizinhança do ponto em questão, e esse delta aqui, que é um número positivo, vamos a chamar raio da vizinhança, certo? Esse delta que está aqui. Então, doravante, quando vamos a ver aqui essa notação aqui, V, x0 delta, vamos a entender como sendo os pontos que estão suficientemente próximos de x0 com um raio delta, né? O que significa esse raio delta? Por exemplo, o que significa? Você tem um ponto x0, então você vai, vamos dizer, perturbar esse ponto, né? Você vai aumentar à direita um delta, ou seja, o extremo do intervalo vai ser x0 mais delta, lembrando que delta é positivo, né? E na esquerda vai ser o quê? x0 menos delta. Bom, daqui a pouco vou mostrar um gráfico para vocês entenderem. Então, assim, por exemplo, né? Quando vamos escrever mais para frente, essa notação que está aqui, o x pertence a V x0 delta, significa que o x pertence à vizinhança de x0 com raio delta, né? E isso que significa, né? Ou significa que x pertence a esse intervalo aberto, tá vendo aqui? O intervalo aberto. Nesse intervalo aberto, o x0 é o ponto meio do intervalo. E vejam que esse intervalo é aberto, ou seja, ele não contém os extremos, certo? O ponto x0 menos delta não pertence ao intervalo, e também o ponto x0 mais delta, certo? Mas essa expressão que está aqui, x pertence ao intervalo de x0 menos delta até x0 mais delta, é a mesma coisa que dizer o quê? Que de um lado o x é maior
que x0 menos delta, e do outro lado, ele é menor que x0 mais delta. E aqui, o que vamos fazer aqui? Aqui vamos a subtrair o x0 nas desigualdades que está aqui. Então, quando subtrai, aqui vai cancelar. Aqui vai ficar x menos x0, tal como ficou aqui. E aqui, do lado aqui, também vai cancelar com x0. Então, ficou só delta. Mas se a gente olha essas desigualdades que está aqui, isso aqui, por definição, é o quê? É o módulo de x menos x0. Certo? Menor que delta. Então, eles são equivalentes, essas duas que estão aqui. Certo? Isso aqui também nós vamos a usar muito, essa notação que está aqui. Quando nós escrevemos, vamos escrever mais para frente a divisão de limite, vamos a usar essa notação que está aqui. Na verdade, vai ser um pouquinho diferente, mas vamos usar esse tipo de notação que está aqui. Tá bom? Tá bem? Quando isso aqui, ele vai significar, então, que o x menos x0 é menor que delta e ele é maior que menos delta. Certo? Aqui, para representar, veja aqui. Aqui, por exemplo, temos o x0, certo? Aqui, no intervalo aqui. Como eu falei, né? Então, a vizinhança de x0 são todos os pontos que pertencem a esse intervalo. Que tipo de intervalo? Veja, aqui tem x0, você vai somar à direita. Delta, então esse ponto aqui que está aqui com esse parênteses do lado direito, né? Esse seria x0 mais delta. E do lado esquerdo, você vai subtrair o delta, por isso fica x0 menos delta. Então, todos os pontos que pertencem a esse intervalo chama-se vizinhança de x0. Obviamente, esse delta que é positivo, para você escolher os pontos mais próximos, esse delta vai ser bem pequenino. Bem pequeno, né? Aqui eu escolhi aqui, por exemplo, né? Números para você entender. Eu vou escolher aqui o x0, para mim vai ser o número 2, certo? O x0 é o número 2, está aqui. Aqui. Vamos marcar aqui. Veja aqui, o delta, o raio da vizinhança, vamos escolher como sendo 0,1. É um número pequeno, né? Não tão pequeno, mas é pequeno. Tá certo? Assim, por exemplo, né? Do lado direito, qual vai ser o ponto aqui aberto? Vai ser x0 mais delta. X0 mais delta é quanto? 2,1. Certo? Que está aqui. E do lado esquerdo, vai ser x0 menos delta. Ou seja, 2 menos 0,1, que dá 1,9. Está aqui, né? Tá certo? Então, assim, os pontos que pertencem à vizinhança de 2 com raio delta são infinitos pontos próximos, né? Aqui, por exemplo, eu elenquei alguns, né? Por exemplo, 2,01, que está próximo de 2 e pertence ao intervalo. Também pode escolher 1,98. É menor que 2, mas está nesse intervalo que está aqui. Tá certo? Então, assim, formalmente, escrevemos aqui o conjunto, ou a vizinhança do ponto 2 raio delta 1, são todos os pontos que pertencem aos números reais, tais que, aqui isso se entende como a distância desses pontos com relação a 2 é menor que 0,1. Ou seja, veja aqui, se você pega qualquer ponto nesse intervalo que está aqui e você faz a distância desse ponto que você escolheu com relação a 2, sempre vai ser menor que 0,1. Certo? Isso que está aqui se representa a distância. Tá certo? Então, todos os pontos que estão na vizinhança de 2 têm qual é a propriedade? Que a distância desses pontos com relação a 2 é menor que o delta. E o delta é o que você escolhe. Tá vendo aqui? Você quer esse raio 0,1. Agora, se você escolhe outro ponto 0,02, então vai ser ponto mais próximo. Então, e assim por diante. Tudo bem? Ficou mais ou menos claro? A vizinhança de um ponto? Como se define? Professor, eu Sim. não consegui entender esse módulo de x menos 2. O módulo de x menos 2, né? Na É. verdade, quando se introduz essa notação, módulo de x menos 2, ele representa a distância. E a distância sempre é positivo. A distância de todos os pontos de vizinhança com relação a 2 é menor que o delta. Mas aqui, vamos voltar aqui. Talvez tua pergunta foi aqui, né? Quando apareceu. Aqui, né? Foi aqui? Sim, sim. Tá. Veja que quando você, por definição de módulo de um número, eu vou escrever aqui, eu vou descompartilhar aqui um PDF e vamos a compartilhar a lousa, tá certo? Só para mostrar isso aqui. Vamos lá.
Fechamos aqui, né? Veja como é que definimos o módulo de um número aqui. O módulo numeral x. Esse aqui são dois palitinhos verticais. Igual, né? Vai fazer assim, por definição. O módulo de um número é igual a quê? É igual ao próprio número se o x é maior ou igual a zero. E o módulo de um número é igual a menos x se o x é negativo. Então, o módulo, ele sempre vai ser positivo se o número é diferente de zero. O módulo é zero só se x é igual a zero. Assim, por exemplo, né? Você tem aqui módulo de 4, por exemplo. Pela definição, né? 4 é um número positivo. Nós estamos, então, aqui. Se é um número positivo, então o módulo vai ser 4. Agora você pega menos 4, por exemplo, né? Aqui, módulo de menos 4. Por definição. Aqui o x sai menos 4, né? Negativo. Como ele é negativo, então você escreve aqui menos, e aqui você escreve o número. E aqui, lei de sinais, vai ser igual a 4. Certo? O módulo é sempre positivo. Agora, se você tem aqui, por exemplo, módulo de x é menor que 2, por exemplo, certo? O que significa isso, né? Isso aqui significa o seguinte, né? Que de um lado, o x é menor que 2, ok? E de outro lado, significa que menos x é menor que 2. Na primeira desigualdade está correto, não tem nada a fazer mais. Aqui na segunda, né? O que vamos fazer aqui? Vamos a multiplicar a segunda desigualdade por menos 1. Quando multiplica uma desigualdade por um número negativo, a desigualdade inversa, né? Então aqui vai ficar menos 1 vezes menos x, então vai ficar x. Aqui assim. E aqui troca a orientação e aqui vai ficar menos 2. Certo? O que significa então? O módulo de x menos 2 é equivalente, ou é a mesma coisa que dizer o quê? Aqui você tem o x de um lado é menor que 2, e do outro lado é maior que menos 2. Certo? A mesma coisa pode fazer se você tem aqui, né? Por exemplo, x menos 3 por módulo, ele é menor que 4, por exemplo. Aqui eu vou poder fazer direto. Como já temos aqui, isso significa o quê? Que x menos 3 é menor que 4 e x menos 3 é maior que menos 4. Aqui você pode resolver, né? Então, significa que x é menor que... Esse menos 3 que está aqui vai passar para o lado direito. Aqui vai ficar 7. E esse menos 3 passa aqui. Vai ficar, então, menos 1. Certo? Então, essa desigualdade é a mesma coisa que significa isso. Certo? Então, veja aqui, agora voltando ao slide. Que estava escrito no slide? Vamos escrever aqui, né? Para entender. Era assim. X pertence à vizinhança do x0, né? Vamos parar aqui um pouquinho. Pertence à vizinhança de x0 e raio delta, não é assim? Tá. Isso aqui, por definição, é que significa que o x pertence ao intervalo aqui, ou é ponto próximo de x0, né? Ou seja, isso aqui significa o quê? Que x0 pertence ao intervalo de x0 menos delta até x0 mais delta, né? Lembrando que esse delta é número positivo, certo? Mas isso aqui também se pode... Se x pertence a esse intervalo, significa que o x de um lado é maior que x0 menos delta, e do outro lado, o x0 é menor que x0 mais delta, certo? O que fazemos aqui? Qual é o próximo passo? Vamos a somar a todas as igualdades por menos x0. Ou subtrair x0. Assim, fica aqui. Aqui vai ficar menos x0 mais x0 menos delta. Aqui vai fazer a mesma coisa, né? X menos x0. E aqui vai ficar x0 mais delta menos x0. Tá certo? As desigualdades permanecem se você soma ou subtrai números reais. Então, aqui cancela, menos x0, x0, então aqui vai ficar menos delta. E aqui fica o quê? X menos x0. E aqui do lado direito, aqui também cancela x0, fica delta. E se você observa aqui, então isso aqui já
você pode escrever como módulo aqui. O que significa isso? Significa que módulo de x menos x0 é menor que delta. Por quê? Porque essa notação que está aqui implica isso. Tudo bem? Melhorou um pouquinho agora? Eu só me confundi um pouco pela simbologia, mas deu para entender depois. Sim, é por isso que a simbologia é própria do cálculo, Sim, né? sim. Infinitesimal. Mas deu para entender, eu consegui compreender. Tá bom? Uhum. E os demais? Tudo bem? Então, seria os pontos positivos e pontos negativos? Sim? Não necessariamente. Porque se você pega a vizinhança de um número positivo, vizinhança de 2, por exemplo, 2, tá certo? O número 2. Então, a vizinhança são um número positivo, né? São um pouquinho, são aquele número que são um pouquinho maiores que 2 e um pouquinho menores que 2. Como eu falava, é 2,01, 2,1, 2,002, também 1,999, 1,9, 1,98. Tá certo? Nesse caso, a vizinhança são todos positivos, números positivos. Mas se você pega a vizinhança do zero, ali você vai ter positivos e negativos. Porque você pega, por exemplo, do lado direito, né? Seria vizinhança de zero, seria, por exemplo, 0,01, 0,00. À esquerda, menos 0,01. Então, só o zero, que teria positivos e negativos, né? Tipo, de todos os números. De todos os números seria o zero. Ok. Vizinhança. Ok. Tudo certo? Tá, então vamos a voltar agora para os slides. Tá, nós definimos agora definimos já a vizinhança de um ponto. Agora vamos a definir a vizinhança furada de um ponto. É muito praticamente a única diferença aqui, como vamos saber, então, essa aqui, como já vimos aqui, então, por exemplo, né? Agora vamos a definir vizinhança furada. A vizinhança furada é a mesma coisa que vizinhança, só com uma exceção, né? Vizinhança furada, a vizinhança só que você vai excluir o ponto x0. Quando você define vizinhança de um ponto, não está excluído que o x0 ele pertence à vizinhança. Tá certo? Porque se você pegar x0, pertence à vizinhança, faz x0 menos x0, a distância de x0 a x0 é zero, e é menor que o delta. Está satisfeito. Tá certo? Agora, muitas vezes no limite, quando você vai calcular o limite de uma função quando a variável x tende para uma variável, muitas vezes esse x0, para o qual tende a variável independente, ele não é parte ou não faz parte do domínio de uma função. Ou seja, se ele não faz parte do domínio da função, significa que a função não está definida nesse ponto. Tá certo? Não está definida. Então, quando você vai fazer o limite, isso não interessa. A função não precisa estar definida aqui. O que interessa para limites é o comportamento da função nos pontos próximos de x0, né? Exceto esse ponto, são os pontos próximos. Vamos supor aqui, né? Vamos supor que a função não esteja definida em 2, certo? Não interessa aqui. Mas, no entanto, você quer saber a função o que acontece com a função quando você analisa para os pontos próximos de 2. Não necessariamente do 2, mas os próximos. Então, você está interessado em saber o comportamento da função nos pontos próximos de 2 e não no mesmo ponto 2. Tá certo? Então, por isso que definimos vizinhança furada, né? Vizinhança furada de um ponto qualquer, nesse caso x0, né? Define-se como sendo um conjunto de todos os pontos que são suficientemente próximos de x0, exceto o próprio ponto. Aqui, por exemplo, né? Vamos ver aqui. Se você tem aqui a vizinhança aqui, então, a vizinhança furada de x0 vai ser todos os pontos, exceto esse ponto x0. Certo? Você exclui esse x0. Tudo certo? Assim, por exemplo, né? Quando nós definimos vizinhança furada de x0, vamos usar essa notação aqui. O V e aqui na bolinha lá em cima, né? x0 e delta. O que significa aqui, não? Lembrando somente que o delta é positivo, né? Assim, por exemplo, quando vamos escrever para a definição de limite, o x pertence à vizinhança furada de x0, com raio delta, se o x pertence a esse intervalo, tá vendo aqui? Essa aqui é a vizinhança que nós acabamos de definir nos slides anteriores. Só que aqui você vai desconsiderar o ponto x0.
O x0 não me interessa. Só me interessam os pontos próximos. Então, isso que significa? Que significa a mesma coisa que está aqui, só que esse x aqui não pode ser x0, né? Ou aqui é a mesma coisa aqui. Aqui. E aqui no módulo, veja que a diferença da vizinhança só, aqui você tem uma coisa a mais. Aqui tem que essa distância aqui, esse módulo, é maior que zero. Então, quando que o módulo é maior que zero? Quando a expressão que está dentro do módulo não é zero. Para que a expressão que está dentro do módulo não seja zero, significa que o x não pode ser x0. Tá certo? Então, geralmente, uma vizinhança furada significa essa coisa que está aqui. Certo? Em vez de falar vizinhança furada, você fala essa desigualdade que está aqui. Veja que eu vou voltar aqui tranquilo para a próxima, para vocês compararem aqui. Veja aqui. Quando falamos de vizinhança, aqui não tinha maior que zero, porque na vizinhança aqui estava considerado que o x0 faz parte da vizinhança. Agora, quando fala vizinhança furada, aqui o x0 está excluído. Ou seja, os pontos próximos são todos os pontos, exceto o próprio ponto. Tranquilo? A definição de vizinhança furada? Mas, por exemplo, no exemplo passado, é 2. E aí Sim. seria 2, 0, não, pera, seria 2,01 e o outro 1,98. Sim. E aí teria esses dois números e o restante, só que menos o 2. Menos certo? o 2. Isso. O 2 você exclui, não existe para mim. É como se fosse uma bolinha, exclui o 2. Só os pontos próximos de 2. Sim, e aí o que eu não entendi foi que todos esses números, Uhum. eles são maiores do que 0. Mesmo na vizinhança que a gente aprendeu agora. Como que é o Sim, nome? a vizinhança só. A vizinhança furada você exclui. Menos de um ponto, isso, exato. Então, tipo, tanto na vizinhança furada quanto na vizinhança outra que a gente aprendeu, todos os números são maiores que 0. E aí eu não entendi porque só especificamente na vizinhança furada tem que ser maior que 0. É porque quando você fala vizinhança, por exemplo, vamos voltar aqui. Aqui nesse exemplo que está aqui, por exemplo, né? Aqui, quando fala vizinhança, o 2 também faz parte da vizinhança. Por quê? Porque veja, ele não exclui aqui. Se você considera o ponto 2, então aqui o x2, aqui seria 2 menos 2, 0. E 0 é menor que 0,1. Satisfaz tranquilamente. Então, quando você define vizinhança normal, então o ponto em questão também faz parte da vizinhança. Agora, quando você fala de vizinhança furada, você exclui o ponto em questão, nesse caso o 2, por exemplo, né? E para dizer que você está excluindo em palavras, simplesmente você escreva formalmente em matemática, escreve que esse módulo que está aqui, ele é maior que 0. Se você escreve que é maior que 0, então o x não pode ser 2. Tudo bem? Só para você não... em matemática, quando você usa a linguagem for matemática, você evita escrever palavras, né? Você tenta simbologicamente, em símbolos, né? Escrever uma linguagem clara. Então, em linguagem clara, por exemplo, que quando escrevemos aqui, vamos aqui, quando escreve essa expressão que está aqui, ele já significa vizinhança furada. Em vez de escrever vizinhança furada, você escreve essa desigualdade modular aqui. Já quem estuda matemática e sabe isso aqui significa que essa vizinhança furada. Ou seja, todos os pontos próximos de x0, exceto ele próprio. Por que não pode ser ele próprio? Porque se ele é próprio, aqui seria x0, né? x0 menos x0 é 0. E 0 não é maior que 0. Certo? Tudo bem? Mas eu não. Cara, não dá pra entender, porque o 2, ele é maior do que 0. Na primeira vizinhança que a gente aprendeu. Sim. E eu não entendi por que especificamente na vizinhança furada eu tenho que denominar que os números são maiores que 0, sendo que no outro também é maior que 0. Qual outro? Nesse aqui? A vizinhança que a gente aprendeu acima dessa. O número 2 é maior que 0. Aqui, né? Isso, exato. Certo.
o número 2 maior que 0 aqui. Então, os pontos próximos de 2, todos vão ser positivos. Tudo certo? Os próximos de positivos. Tanto aqui nós elencamos especificamente 2,01 e o ponto 1,98. Poderia ser mais, por exemplo, aqui. 1,99, né? Assim, mais aqui pode ser 2,02 e assim por diante. Então, todos esses pontos são próximos de 2. Aí você fala de vizinhança. Só que a vizinhança furada aqui, você simplesmente fala que são os próximos, exceto o 2. Quando você fala vizinhança de um ponto, o ponto em questão não está excluído. Pode ser o próprio ponto. Mas quando fala vizinhança furada, não pode ser o próprio ponto. Está excluído. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou descompartilhar. Vamos a descompartilhar. E vamos a voltar para então, no lugar dele tem que ser um número próximo a ele, só que maior que 0, é isso? Se o ponto em questão é positivo, mas pode ser negativo também, né? Em vez de 2, pode ser considerado menos 3, por exemplo. Aí os próximos já não são positivos. Eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar. Veja aqui. Eu vou fazer um simples exemplo. Eu tenho aqui a função f de x igual a 1 sobre x menos 2, por exemplo. Tá certo? Esse aqui. Claramente, você observa o domínio da função f e todos os números reais, exceto o número 2. Tá certo? Por que o número 2? Né? A função não está definida quando x é igual a 2. O denominador é 0, então a função não está definida. Então, aqui significa que não existe ou a função não está definida em 2. Tá, ok, entendi. Tá, parece certo. Então veja aqui, você não tem sentido falar calcular f no ponto 2. Mas então o que você vai fazer aqui? Então você vai analisar, vamos porque o 2 aqui, então você vai excluir o 2 aqui, na bolinha, né? E aqui vai analisar aqui a vizinhança furada de 2. Certo? Aqui você chama aqui 2 mais delta, por exemplo, aqui. E aqui vai ser 2 menos delta. Obviamente, esse delta aqui, como eu falei, é positivo. E a ideia é escolher esse positivo o menor possível, né? O mais próximo de 0. O delta pode ser 0,1, como anotei anteriormente, né? Então, a vizinhança furada de 2 vai ser todos os pontos que estão aqui nesse intervalo próximos, né? Exceto ele próprio. Tá certo? E aí você quer saber o que acontece com essa função, o que acontece com essa função aqui, que seria 1 sobre 5, quando você considera só os pontos próximos de 2. Aqui, obviamente, já começamos a noção de limite da função, comportamento assintótico da função, que acontece quando o x tende para 2. Tá certo? A gente pode passar aqui, vamos adiantar um pouquinho. Então, para isso, eu preciso uma calculadora, mas só ideia, vamos dar aqui, né? Então, veja aqui, vamos escolher 4 pontos próximos de 2, tá certo? Próximos. Vamos escolher, por exemplo, vou escrever aqui, 2,01, por exemplo, né? 2,02, 2,12, sei lá, alguma coisa assim, né? 2,001. Agora esse seria o ponto que está à direita de 2, tá certo? Vamos escolher o ponto que está à esquerda de 2. Pode ser aqui 1,9, 1,98, 1,999, por ser assim, tá certo? Então vamos analisar o que acontece com a função quando o x toma esses valores. Então, só passar algum. Então, vamos calcular f, por exemplo, desse ponto. 2,01. Isso aqui vai ser igual a quê? 1 sobre o x, quanto vale? 2,01 menos 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 sobre... Fazendo aqui a subtração, vai ficar aqui 9. Também 9 aqui, né? Assim. 0,99, não é assim? Deve sair, né?
certo? Vamos aqui. Quando se calcula, são 2. Aqui. É 1,99. Deixa eu ver. Assim. 2 para ter certeza. 1 menos 2, né? De fato, aqui são 9. 9, 0. Pronto. Deu essa aí. 9 mais 1, aqui seria 0 e 0, né? Certo? Não, aqui 1. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui 0,1. Aqui 1, assim, 0,01. Estou aqui viajando. Deixa eu apagar aqui. Aqui seria, então, 0,01, né? Assim? E isso aqui você pode escrever como sendo 10 a la menos 2, né? Assim, 10 a la menos 2. Veja que esse número é bem pequeno. Certo? Quando você vai fazer... pequeno não, 10 aqui seria 10 a menos 2, então aqui seria 10 ao quadrado. Certo? Positivo. Ou seja, 0,0 menos 1 é 10 a menos 2, mas pode escrever como sendo 10 ao quadrado. Tudo certo? Agora vamos escolher outro número aqui, só para vocês verem. Vamos escolher o ponto agora. Aqui, escreve aqui, né? Esse ponto que está aqui. Então vamos calcular aqui. F de 0,0. Aliás, 2, né? 2. Vamos apagar aqui. Mais um ponto aqui. 2,01, certo? Isso aqui vai ser igual a quanto? Vou escrever aqui embaixo para... não quero. Vai ser igual a... 1 sobre o x vai ser 2,001 menos 2. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 0,001. Ou seja, vai ficar aqui 1. Esse 0,01 vai ser 10 ao cubo. 10 a menos 3, não é? 3 decimais. Portanto, isso aqui vai ser 10 ao cubo. Agora, eu fiz aqui dois pequenos números, né? Veja aqui. Qual deles está mais próximo? 2,01 ou 2,001? Ou estou falando o mais próximo de 2? Obviamente, esse número que está aqui, né? 2,001, ele está mais próximo de 2. Concorda? Sim. Tá. E vejam a imagem da função nesses pontos. Quando x é igual a 2,01, a imagem era o quê? 10 ao quadrado. Quando está aqui 2,001, era o quê? 10 ao cubo. Eu posso pegar mais um, aí vocês me vão dizer o que acontece com a imagem. Vamos pegar o ponto mais próximo deles. Vamos pegar o ponto 2,0001, por exemplo, né? E vamos calcular o valor da função nesse ponto que está aqui. Então, veja aqui. F de 2,0001. Assim, né? Isso aqui, como sabemos, vai ser igual a 1 sobre 2,0001 menos 2. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 0,0001. Certo? E se vocês observam aqui, esse denominador vai ser 10 a la menos 4, né? Portanto, todo vai ser 10 a 4. Agora, quero que vocês me digam se já podem me dizer alguma coisa, né? O que está acontecendo com a função à medida que o x está chegando muito próximo de 2? Nós pegamos Mas o três X pontos. ele não tá chegando próximo de 2. Eu não Ah, entendi. tá sim. Está chegando. Veja aqui. É como se você tivesse aqui. Vamos fazer aqui. Mas o 2,01 é mais próximo do que esse 2,0000. Não. Veja Não? aqui. Aqui tem o 2, aqui, certo? O 2. Eu vou fazer a escala, por exemplo, né? Esse 2,0001 é mais próximo que 2,001. Eu posso escrever assim, velho, para você observar aqui. 2,01 e aqui tem o 2,001 e 2,0001, certo? É fácil ver que eu tenho essas aqui. Não é assim? Esse aqui é maior que esse aqui é maior que esse. Então, significa que esse aqui está mais próximo aqui. Esse aqui está aqui, mais próximo, né?
Outro aqui e até aqui, mais ou menos. Se passar a escala, né? Tá certo? Então, à medida que você pega valores próximos de 2, para essa função específica que nós escolhemos aqui, 1 sobre x menos 2, eu quero que você me diga o que está acontecendo com a função. Quando você está pegando, você está avaliando a função nos pontos próximos de 2, ou mais próximo de 2, por exemplo. O que está acontecendo com a função? Mais próximo de x, Se o resultado vai denominador ser. vai diminuindo, Não entendi. Quem que Mais falou? próximo de x, o resultado vai ser. Não, veja, Camila, a pergunta é a seguinte. Você tem a função 1 sobre x menos 2. Essa é a função que nós definimos. E veja que a função não está essa função não está definida para x igual a 2. Não tem sentido você dizer f de 2. Tá certo? Judá Então, falou que estava diminuindo. aumentando, na verdade. Aumentando? Você? Porque tá perto de 2, faz sentido. O que está acontecendo? Aqui tem, teria 10 ao quadrado, depois 10 ao cubo. Aqui você pegou quando o x vale 2,01. Era 10 ao quadrado. Pega mais próximo, 2,001. É 10 ao cubo. Pega mais próximo ainda, 2,0001. Dá 10 à quarta, né? Então, o que acontece? Se você pega mais próximo, um ponto mais próximo que a 2, seria 2,00001. Tá certo? Mais próximo. Então, se chega mais próximo, o que acontece com a função? Quero que alguém me diga. O que está acontecendo com a função? tende ao infinito. Isso, está tendendo para mais infinito. Então, o comportamento dela, se você se aproxima de 2 com valores maiores que 2, né? Mais perto, a função vai crescer. Tudo bem? Vai crescendo. Então, já podemos ter uma ideia do comportamento da função na vizinhança de 2 com valores maiores que 2. Agora, para não perder a viagem, vamos a usar a mesma função, só agora com valores que se aproximam de 2, com valores menores. Veja que nós nos aproximamos de 2 pela direita, se fala assim, né? Depois a gente vai ver isso aqui. Estamos nos aproximando de 2 pela direita, ou seja, com valores maiores que 2. Próximo de 2, mais valores maiores que 2. Agora nós vamos aproximar de 2 com valores menores que 2. Tá certo? Pela esquerda. Vamos a linkar alguns pontos específicos, por exemplo, né? Quais seriam os pontos próximos de 2, mas que sejam menores? 1,9, concordam? O mais 1,99. Vamos escolher mais um. 999, por exemplo, né? 3 pontos. Agora vamos avaliar o que acontece com a função quando você calcula nesses pontos que está aqui. Certo? Então vamos calcular primeiro f de 1,9. Isso aqui vai ser igual a quê? 1 sobre... Aqui é o x, né? Seria 1,9 menos 2. Certo? Então, isso aqui é igual a isso aqui, 1,99. É igual a 0,1, né? É 1 sobre... Como é negativo, então vai ficar menos 0,1. Concordam? Isso aqui vai ser igual a quê? Menos esse menos que está aqui. Agora, 0,1 aqui no meio é como se fosse 10 a la menos 1, né? Então, isso aqui vai ficar 10 aqui. Ficou assim, né? Tudo bem? 10. Menos 10. Agora vamos é o próximo ponto. F de 1,99. Certo? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1,99 menos 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 sobre, que vai ser negativo, né? Porque 2 é maior que 1,99. Isso aqui está com negativo, então vai ficar aqui menos 0,01. Concorda? Tá. Então, mas isso aqui, sinais, mais ou menos dá menos. E aqui no denominador vamos a ter aqui 0,01 igual a 10 a menos 2. Então vai ficar 10 ao quadrado. Tudo certo? Vamos pegar mais um aqui, pessoal, para não perder a viagem. F de 1,999. Certo? Aqui seria 1,999.
9, 9, menos 2. Isso aqui vai ser, aqui no denominador, aqui obviamente vai ser negativo, né? Menos, vamos ter menos 0,001. Ou seja, isso aqui vai ser igual a menos 10 ao cubo. Certo? Agora a pergunta que não quero calar é o seguinte: o que está acontecendo com a função quando você está escolhendo valores próximos de 2, mas ligeiramente menores? Tendendo a menos infinito? Isso. Se você pega por exemplo, aqui observa aqui, 1,99 estaria aqui, só na escala, 1,99 estaria aqui, se você sigue aqui. Aliás, aqui seria 9, vamos por aqui, né? 1,99 estaria mais próximo de 2 que está aqui. E 1,999 estaria mais próximo que está aqui. Então, o que acontece? Se você pega números próximos mesmo de 2, pela esquerda, com valores menores, né? A função tende para menos infinito. Assim, a gente vai fazer aqui mais ou menos o gráfico da função para vocês entenderem. Vou alongar aqui um pouquinho, para ter mais espaço. A lousa aqui um pouquinho. Professor, Uhum. eu não entendi como que ela vai tender tanto para mais como para menos infinito. Se a imagem ela vai estar, pelo que eu entendi, né? No primeiro caso ela vai estar, a imagem vai estar aumentando, né? E no último a imagem vai estar diminuindo, é isso? Sim. Por isso, se está aumentando, vai tender para infinito. Se está diminuindo, tende para menos infinito. Ah, tá. Oi? Ah, tá, entendi agora. Tá, vamos ver o gráfico mais ou menos, né? O gráfico é se chama uma hipérbola, né? Só um minutinho aqui. Aqui. Vamos a colher todos os elementos, veja. Então, nós temos na nossa função em questão f de x igual a 1 sobre x menos 2, certo? Vamos fazer um esquema mais ou menos, né? A ideia. Vamos fazer aqui o plano cartesiano. Aqui. Y e x, né? Lembrando que o f de x também pode ser y, certo? Aqui vamos colocar os pontos. Aqui tem o 1, 2, 3, 4, 5 à esquerda, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Acima. 1, 2, 3. E assim por diante, né? Aqui também vem menos 1, menos 2, menos 3, tá certo? Tá. Vejam aqui a função está definindo. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos colocar uma bolinha aqui. Aqui isso significa que estamos desconsiderando 2, né? Então, geralmente, quando você vai fazer o gráfico, você fala que vai excluir esse ponto 2. E aqui faz uma reta vertical. E vamos a fazer essa reta vertical assim, sublinhada. Assim. Aqui. E nós vamos ver aqui na segunda unidade que se chama assíntota vertical. Onde a função não está definida, né? Tudo certo. Veja que a gente não analisou o que acontece com a função quando x é igual a 2, porque não tem sentido. Mas analisou na vizinhança de 2. E o que observamos aqui? Quando se aproxima de 2 com valores maiores, quando era quanto? 2,1, 2,01, 2,001, né? A função vai crescendo, né? Então, à medida que é próximo, o que acontece? A função tende para mais infinito. Então, o gráfico vem por aqui. Por cima, mais ou menos, né? Então, essa aqui se chama assíntota. Significa que essa reta nunca vai cortar o gráfico da função. Por mais que ele vá próximo, não vai cortar. E o que acontecia com a função quando tende a 2 com valores menores que 2? Por exemplo, nós vimos aqui 1,9, 1,99, 1,999, né? A função está tendendo para menos infinito, né? Conforme foi aqui, visto aqui. Então, o gráfico dela vai vir por aqui, por baixo. Porque a função tende para mais infinito para cima e menos infinito para baixo. Isso com relação à imagem, né? E agora, quero que você me diga, né? O que acontece com essa função quando x tende para mais infinito? O x vai crescendo. À medida que x vai crescendo, o denominador também cresce, né? Portanto, a fração vai se apequenando. Concorda?
Você pega x igual a 10, por exemplo, né? X igual a 10, certo? Não vou escrever, vou falar. X igual a 10. Você tem aqui, então, aqui 10 menos 2, 8. Você tem um oitavo. Fração 1 oitavo. Vamos guardar isso aqui, né? E agora você pega x igual a 12, por exemplo, né? 12 menos 2 são 10. Então vai ficar 1 sobre 10. Pega 100. Vai ficar 1 sobre 98. O que está acontecendo com a fração? Quando o x vai tomando valores grandes, a fração vai se apequenando, certo? O que significa? Quando o x cresce, a função tende para zero, tá certo? Porque a fração vai tendendo para zero. Então, o x cresce para o lado direito, certo? Quando você toma valores maiores, mais grandes, né? A função tende para zero. Então, significa que o gráfico vem por aqui. Sim, é mais ou menos assim. Quando o x tende para... vai crescendo, o gráfico vem por aqui. No caso, esses valores, eles não fazem parte da vizinhança de 2. Não, já não fazem mais da minha. A vizinhança só é essa aqui. Aqui eu estou fazendo algo mais da vizinhança. Na vizinhança só é esses valores que estão próximos que está aqui. Agora o que quero fazer é o gráfico, mais ou menos. Tá certo? Tá bem observado. Não fazem parte da vizinhança. Eu estou fazendo algo mais da vizinhança. Na vizinhança, eu já parei com a vizinhança. Agora quero mais ou menos fazer... que alguém me perguntou em outras turmas, né? E o gráfico como seria, né? Então, eu estou fazendo o gráfico. Tá bom? Tá. Aqui, por exemplo, o que acontece aqui quando o gráfico aqui vai cortar o eixo das ordenadas, não é? Não corta. No eixo das ordenadas, o x é igual a zero. Tá certo? Qualquer ponto aqui dessa ordenada aqui, o x é igual a zero. Se x é igual a zero, então a função vai ser igual a menos 1/2. Então, menos 1/2 está mais ou menos aqui. Tá certo? Significa que o gráfico vai passar por aqui. E aqui eu pergunto para você, o que acontece com a função quando o x toma valores negativos grandes? Obviamente, o denominador também vai crescer infinitamente de forma negativa, né? E, portanto, ele vai tender a um zero negativo. Então, o gráfico mais ou menos vem por aqui agora. Então, o gráfico dele mais ou menos vem assim. Vem por aqui. Ele passa côncavo para cima, mais ou menos vem aqui, por aqui. Ele não vai encostar o x aqui, é a mesma coisa aqui. Vem por baixo. Seria mais ou menos o gráfico que a gente vai aprender a fazer um pouco mais para frente. Certo? Mas isso aqui é além da vizinhança que nós estamos fazendo aqui. Certo? Para ficar um pouco mais completo. Ô, professor, eu só não Oi. consegui entender Uhum. quando que você substitui o x por, sei Uhum. lá, qualquer número, e por que Próximo. que esse número tende a diminuir positivamente? Porque, por exemplo, se o x fosse, igual você falou, se fosse 10, aí Uhum. 10 menos 2, 8, 100, 98, como que isso estaria diminuindo, se aproximando do zero? Eu não Não, entendi. que é a fração, por exemplo, né? Isso, exato. Tá. Tá, vamos pegar assim. Aqui você tem aqui, vamos por aqui 1/2, 1/4, 1/10, 1/98. Claramente observa o que acontece, observa isso que está aqui, né? Certo? Não, ao contrário. Isso, ao contrário, deixa eu ver. Vamos separar aqui. Tá. Nós temos isso aí, né? 1/2, 1/4, 1 sobre 10, 1 sobre 98. Aqui você pode colocar 1 sobre 1 milhão, por exemplo, né? O que está acontecendo aqui, né? À medida que o denominador cresce, se o denominador cresce, Sim. Ok, eu o que entendi. Em acontece com a comparação fração? de outras frações, deu para entender assim. Ah, ok. A fração vai diminuindo, né? Se você pega grande, então a fração vai tender para zero. Por isso que significa mais ou menos isso aqui, né? Se você escolhe o x bem grande, o valor da função, que seria o y, ele tende para zero, por isso que vem aqui. E o zero do y é aqui, mais ou menos, por aqui, né? Tudo bem, então vamos a voltar agora aos nossos slides. Feito esse esclarecimento, né? Vamos a voltar.
Agora vamos a definir formalmente o que se chama função. Talvez essa aqui é a parte que precisa um pouco mais de atenção, né? Vejam que nos cursos de matemática, isso aqui se dá uma atenção muito mais profunda, né? Agora, no curso de engenharia, ou o caso de vocês, né? Química, de física, de engenharias, então, geralmente, as definições, é bom o aluno ter uma ideia, né? Mas a gente não vai entrar muito profundamente, mas ainda assim a gente vai definir e vamos conhecer um exemplo para ficar bem entendido, né? O que nós vamos fazer um pouco para frente é calcular, mas já com base na teoria que a gente vai colocar agora, certo? Então, se me vão perguntar agora, né, se essa vai ser parte da prova, né? Que tem muitos alunos, será que isso vai cair na prova, né? Então, geralmente, como eu falei, nos cursos de matemática, eles cairiam na prova, né? Mas, como vocês não são cursos de matemática, então, a ideia é que vocês assimilem a definição e tentem usar essa teoria para resolver exercícios, certo? Então, veja, vamos a definir agora a que se chama limite de uma função. Nós temos aqui, decimos aqui, o número L. Quando nós falamos de número, né, nós estamos excluindo o infinito, ou mais ou menos infinito. Porque nós dizíamos que o infinito não é um número, né? É uma representação de uma coisa grande. Tão grande como você quer imaginar, né? Então, aqui, na verdade, é um número real. Então, dizemos, o número L chama-se limite da função f de x quando o x tende para x0, né? Quando nós falamos dessa forma, o que significa isso? Se, para qualquer número positivo, arbitrário, epsilon, tá certo? Para qualquer número que você possa imaginar, arbitrário, positivo, vai existir um número que vamos chamar de delta. Aqui eu escrevi esse delta aqui, em parênteses, delta x0, epsilon, porque esse delta ele vai depender do ponto em questão para o qual tende a variável independente e do epsilon que você deu no começo, positivo, né? Tal que, para cada x que pertence à vizinhança furada de x0, ou seja, esse que está aqui, né? Então, para todo x que pertence à vizinhança furada de x0, nós vamos ter o quê? A distância dos valores da função nos pontos da vizinhança furada com relação a L vão ser muito pequenos, ou seja, vai ser próximo, né? Menor que esse epsilon que está aqui. Esse tanto epsilon como delta que está aí são positivos, mas são bem pequeninos. Tudo certo? Essa seria a definição formal de limite. Provavelmente para vocês não vai fazer muito sentido agora isso aí, né? Tá um pouquinho difícil. Vou fazer o gráfico para vocês entenderem um pouquinho mais. E veja, a notação que comumente se encontra nos livros de cálculo é o seguinte, né? Isso que significa aqui? É o limite da função f de x quando x tende para x0 é igual a L. Isso que significa, né? A definição que está aqui. Muitas vezes em matemática te dão todos esses valores, te dizem a função explícita, qual é a função, te dizem qual é o x0 e também te dão o L. Então, a ideia é provar formalmente, usando a definição de limite, provar que esse limite está correto. Mas, geralmente, nos cursos de química e de cálculo, geralmente te dão a função, te dão o x0, mas aí você tem que encontrar o L. E aí nós vamos a fazer uso de todas as ferramentas que nós estudamos faz pouco tempo, né? Tanto do produtos notáveis, por exemplo, né? Trigonometrias, identidades trigonométricas, para poder simular. Porque muitas vezes, no limite, nós temos indeterminações. E como nós sabemos, quando nós temos limites, é irrelevante você saber o valor da função em x0, porque muitas vezes a função não está definida em x0. Aí nós temos que simplificar. Tudo certo? Então, aqui, dizia que esse delta que está aqui, ele indica a dependência, né? Depende de x0. Muito bem. O gráfico, eu recebi 2 gráficos aqui. Veja que esse aqui está aqui, pode representar o gráfico de uma função. Aqui você tem a vizinhança do ponto x0 a b, né? Aqui, por exemplo, o x0, ele faz parte do domínio, ou seja, a função está bem definida em x0. Se está definida em x0, então o limite é coisa fácil, é simplesmente valor numérico. Se a função não tem problema no ponto em questão, por exemplo, x tende a x0,
e a função não tem problema em x0, ou seja, ela está bem definida, então o limite simplesmente é valor numérico. Não tem nenhum problema. Então aqui, por exemplo, quando x é igual a x0, o valor da função está aqui, corresponde ao ponto A, o L. Tá certo? O L que nós chamamos aqui. Mas pode acontecer que a função não esteja definida em x0, tal como indica esse gráfico que está aqui, por exemplo. Em x0 a função não está definida, então, ou seja, o valor de x0 não é L. Tá certo? Não é L, uma aproximação. Então, o que significa? Se você pega pontos próximos de x0, ou seja, a vizinhança furada de x0, né? Então, todos os valores da imagem de f nesses pontos da vizinhança vão estar próximos dessa faixinha que está aqui. Tá certo? Isso aqui, como podem observar, esse que está aqui, é o que? São todos os valores da função na vizinhança do ponto x0, muito próximos de L. Ou, dito de outro modo, o módulo de f de x menos L é menor que o epsilon. Tá certo? Então, aqui nessa faixinha que está nessa faixa aqui, da parte horizontal que está aqui, né? Aqui se encontram todos os valores da função f para os pontos que estão na vizinhança de x0. E vejam que esses pontos estão muito próximos de L. Muito próximo, né? Ele pode estar um pouquinho acima dele, um pouquinho abaixo dele, né? Mas, no entanto, a distância dos valores dessa função com relação a L são bem pequeninos, são menores que epsilon. Veja que o x0 aqui nessa parte, não, o x0 não faz parte do domínio da função f. Tudo bem? No caso, quando o x0 não é levado em consideração, Sim. eu só levo em conta a vizinhança. Isso, a vizinhança furada, é isso mesmo, os pontos próximos. Certo. Aí, quando o x0 não é levado em consideração, o limite dele também não é, só os aproximados. É só aproximado, isso. Ah, Ai, meu Porque Deus, não é- não, não- peraí. Repete aí pra eu anotar. Repete, Judá, o que você falou. opa, desculpa. Repete. A Camila pediu tá. que você repete. Tá bom, tá bom. Quando o x0 não é levado em consideração, só se leva em conta a vizinhança dele. Aí, Pontos quando próximos. isso, os valores próximos. Aí, quando o x0 não é levado em consideração, o limite dele também não é. Só o limite aproximado, é isso? Na verdade, você evalua para os pontos próximos, isso mesmo, calcula para os pontos próximos. Isso, calcula eu poderia chamar de limite próximo? Não existe essa terminologia, né? Mas para questões didáticas, não sei se pode chamar, não existe esse limite próximo, né? Então tá certo. Tudo bem, Camila? Calma, por que que existe limite para uma função e para outra não? Quando x ele for igual a x0, não existe esse limite, não é? Que seria o primeiro gráfico. Sim, não existe, porque a função não está definida nesse ponto. Aí você analisa o que acontece. Voltando ao gráfico, vou parar aqui, vamos voltar ao gráfico. Por exemplo, aqui, isso aqui é como se você fizesse assim, né? Eu quero calcular limite da função, que nesse caso seria 1 sobre x menos 2, né? O que acontece quando o x tende para 2? Veja que o x não está definido em 2, não é? Não tem sentido aqui. Mas para os pontos príncipes, o que acontecia com a função aqui? Quando o x se aproxima de 2 com valores maiores, mas muito próximos, né? Como nós indicamos, seria o quê? 2,1, 2,01, 2,001, e assim por diante, né? Nós vimos que a função tende para mais infinito, não é? E quando ele se aproxima de 2 com valores menores, quais seriam, por exemplo, 1,9, 1,99, 1,999, né? Aí ele tende para menos infinito. Então, o limite dessa função tende para mais e menos infinito nesse caso. Aqui.
Mas não sempre vai acontecer isso aqui. Pode ser que a vezes tenda para um número específico, mas nesse caso ele tende para mais ou menos infinito. Mas, professor, no slide, o senhor não disse que o limite não podia ser infinito? Não. O número L Sim. não podia ser Não, mas nesse caso, aqui se fala que o limite não existe. Ou seja, você sabe que o limite, mas nos slides eu falei L quando o limite existe. Aqui quando é igual a mais infinito, também se entende como o limite não existe. Não existe ou tende para infinito, né? Certo. É uma terminologia. Não existe quando você não pode calcular, né? Limite. Ou ele tende para dois limites diferentes, ou vai para mais ou menos infinito. Essa terminologia parece que não existe, né? Geralmente, quando fala limite existe, é quando tende para um número. Aqui, por exemplo, seria um número. Tá certo? Vamos a ver exemplos um pouco mais para frente. Tudo bem? Vamos a voltar aos slides. Veja, agora vou considerar um exemplo de como usar a definição de limite. Veja aqui, né? Queremos mostrar o seguinte, né? Tenho aqui o limite de 2x mais 5, quando x tende para 3 é igual a 11. Veja que aqui está tudo calculado, já não precisa calcular aqui, porque mostra, né? Veja aqui, o x3 em questão para nós vai ser o 3, tá certo? Aqui. Esse aqui vai ser o x0. A função f de x é 2x mais 5, tá certo? E o a, o L, que está aqui, aqui o L, né? Seria que montar. O L vai ser 11. Tudo certo? Você tem aqui a função, o valor para qual tende a variável independente, que é x0, 3, e aqui o limite, que seria o L, que seria 11. Tá certo? Então, veja, aqui não tem nada para calcular, aqui tem para mostrar. Não queremos saber, será que, de fato, esse limite está correto? Então, o que vamos a provar? Veja que, para começar, a função aqui, 2x mais 5, ele não tem nenhum problema com relação a 3. Concorda? Ele não tem nenhum problema com relação a 3. Nenhum problema. Está bem definida. Então, quando a função não tem nenhum problema com relação a 3, o limite é fácil de calcular. Ele se reduz a calcular o valor numérico. Simplesmente você vai calcular, o limite vai ser igual, vai ser o valor dessa função f de x, quando x é igual a 3. E, de fato, se você troca x por 3, o que vai ficar aqui? 2 vezes 3, 6. 6 mais 5, 11. Tá certo? Nesse caso, não tem nenhum problema. Tá certo? Mas, ainda assim, a gente vai provar matematicamente, porque está correto esse número, né? Então, pela definição, o que temos aqui? Bom, temos aqui qualquer número arbitrário, epsilon, qualquer número arbitrário epsilon, positivo. Certo? Nós temos que encontrar esse delta que está aqui. Temos que encontrar. Dado um número positivo arbitrário, tem que encontrar esse delta. Esse delta que está aqui, ele depende de epsilon. Certo? Vai depender como que você dá esse número epsilon. Se você dá esse epsilon, por exemplo, 0,01, você vai ter um delta específico para esse valor. Se você diz epsilon, quero que seja 10 a menos 4, então esse delta vai depender desse epsilon. Tudo certo? Tal que para cada x que satisfaça essa aqui, ou pertence à vizinhança jurada de 3, tem que valer o quê? A distância da função f, valuada em todos os pontos da vizinhança jurada de 3, quando a distância com relação ao limite, que é 11, tem que ser bem pequeno essa distância. Tá certo? Esse módulo aqui significa distância. É pequeno, menor que epsilon. Então, vamos a mostrar isso aqui. De fato, então vamos a começar com essa desigualdade aqui. Veja aqui. Nós temos a distância da função 2x mais 5 menos 11. Certo? Nós queremos mostrar que essa distância ou esse módulo tem que ser menor que epsilon. Certo? Então, vamos a trabalhar primeiro o que está dentro do parênteses. Aqui tem 2x mais 5 menos 11. Vai ser igual a 2x menos 6. Aqui vamos a colocar em evidência 2. Oi? Eu não estou entendendo muito bem, não, esse exemplo. Eu acho que por conta da simbologia, na verdade. Essa que está falando em limite na fórmula, na equação em si, que tem x com a série
para 3, no caso, está dizendo o que exatamente? É a Essa- resposta ou faz parte? Veja aqui, vamos de novo. Aqui, veja, esse 2x mais 5 representa a função f de x, esse 3 aqui seria o x0, e esse 11 que está aqui seria o L. Veja, aqui nós não precisamos calcular o limite, porque o limite já está calculado. Nós queremos provar usando a definição acima que introduzimos aqui, né? Usando o epsilon e o delta, que é a parte mais formal e mais complicadinha da definição do limite, né? Então, veja aqui. Então, vou voltar aqui para ver a definição. Para lembrar aqui. Esse aqui é a definição de limite de uma função, quando x tende para x0. Quando você escuta, por exemplo, o número L, ele chama-se limite de uma função f de x, quando x tende para x0. O que significa isso? Você tem x0. Então, o que você vai? Você vai analisar os pontos próximos de x0. Assim como nós vimos para a função 1 sobre x menos 2, você lembra, né? Demos os pontos próximos. Então, para todos os pontos próximos de x0, você vai analisar o valor da função. Se você observa aqui, para todos os pontos próximos, o valor da função, ele vai tender a um número. Esse número vai ser L. Então, na verdade, esse L vai se chamar limite da função. Mas, matematicamente, o que significa isso, né? Dizer que a função tende a L, ou se aproxima de L, quando a variável independente x tende ou se aproxima de x0. O que significa isso? Significa que se você dá qualquer número positivo, epsilon, vai existir outro número positivo delta que depende desse epsilon que você deu no começo, tal que para todos os pontos que estão na vizinhança furada de x0, nós temos o quê? A distância da função f em todos os pontos de vizinhança furada com relação a L vai ser menor que epsilon, ou seja, vai estar muito próximos. Tal como indica aqui esse gráfico aqui. Tá certo? Você pega aqui, por exemplo, essa faixa que está aqui, são todos os pontos próximos de x0, exceto o x0. No caso, Hum. professor, no caso, então, na expressão em si da função limite, a gente deixa claro qual é o x0, no caso, seria o 3, O e 3. calcula os que estão próximos a ele. Considera para todos os pontos, o ponto próximo de 3. Por exemplo, você vai calcular a função, o que acontece com a função quando o x é igual a, por exemplo, 2,99. O que acontece com a função quando o x é igual a 3,1, por exemplo. Tá certo? São infinitos pontos, mas você tem uma ideia mais ou menos. Aí fala, mas quando calculo próximos, a função vai se aproximar de 11. Vamos a voltar aqui o exemplo, só um minutinho. Aqui tem no caso, é como se você tivesse encontrado a raiz da função, né? é como se você fizesse uma esse tabela. Quem que está perguntando? Qual é o teu nome? Gisele. Gisele. Vamos fazer uma tabela, por exemplo, né? Essa aqui é a função 2x mais 5. Ali você fala, eu quero calcular 2x mais 5 quando... Eu vou esquecer do 3. Quando o x tende para... o x é igual a 3,1, por exemplo. Aí você calcula a função f de x quando o x é igual a 3,1. Tá certo? Vai ser 3,1, vai ser igual a 6,2, vai dar 11,2. Né? Aí eu quero saber agora o que acontece quando x é igual a 3,001. Aí vai ser quanto? 11,0002. Não é? E assim vai calcular mais próximos. E também pode calcular quando se aproxima de 3 com valores menores, 2,99. Você calcula. Veja que todos os valores próximos, a função vai estar entre 11. Vai ser um pouquinho maior que 11 e um pouquinho menor que 11. Nesse caso, então, dizemos que para todos os pontos próximos de 3, a função vai oscilar entre 11. Vai ser um pouquinho maior que 11 e um pouquinho menor que 11. Então, nesse caso, dizemos então, que o limite dessa função para todos os x que pertencem à vizinhança furada de 3 é 11.
Essa Então a aqui, gente que determina qual vai ser o limite antes. como é? Tipo, eu quero a função com a gente que meio que determina o limite antes. Tipo, eu quero uma função que o limite seja, não sei, 4. Aham. Aí a gente vai fazendo, no caso, o gráfico de acordo com o que for próximo do resultado. Não, nesse caso aqui, Seria isso. esse exemplo aqui, Gisele, é para simplesmente usar a definição. Quando nós vamos a resolver limites, esse limite, quando calcula o limite, então esse 11 que está aqui, ele não vai estar aqui. Você vai ter que encontrar. Vamos ter que encontrar calculando o limite. Só que tem uma coisa aqui quando calcula o limite. Você olha a função, olhou a função, a cara da função, como é a função, e você olha o x para qual número tende. Vamos supor que tende para o número 3, né? Como é o caso aqui. E você fala, o 3, ele pertence ao domínio da minha função para a qual eu quero calcular o limite. E não tem nenhum problema. A função está bem definida, né? Nesse caso, calcular o limite é muito fácil. Simplesmente valor numérico, tal como foi nesse caso, por exemplo, aqui, né? A função 2x mais 5, ele não tem nenhum problema quando você define em 3. Tá certo? Não tem nenhum problema. Então, nesse caso, calcular o limite é fácil. Simplesmente troca o x por 3 e faz, né? 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Por isso que o limite é de 11. Esse aqui é um exemplo, está calculado aqui. O maior problema está quando a função não está definida nesse ponto. Aí você tem que calcular os pontos próximos. Tudo bem? Não é qualquer número que você dá. Depende da função. Por exemplo, aqui no lugar de 11, você não pode colocar outro número. Não pode colocar 10, 12, por exemplo, ou 4. Ele vai depender da função e para qual número a variável independente está se aproximando. Entendi. Nesse caso aqui, Gisele, não estamos escolhendo esse exemplo que está aqui, quando aqui tem a função explicitamente, tem o x0 aqui e o valor do limite aqui. Estamos usando essa definição simplesmente para usar a definição formal de limite. Verificar se de fato esse limite está correto, né? Então, para isso, que escolhemos? Os pontos que estão próximos de 3, vizinhança apurada, né? E nós vamos a provar. O que temos que provar? Que por módulo, o f de x menos 11 é menor que o epsilon. Esse aqui está aqui, queremos provar. Isso. Certo? Então, o que fazemos aqui? Primeiro, vamos a trabalhar com a parte que está dentro. Aqui. Tá certo? 2x mais 5 menos 11. 2x mais 5 menos 11 é igual a quê? 2x menos 6. Veja que tem módulo ainda, né? Aqui você coloca em evidência 2, então vai ficar módulo de 2 vezes x menos 3. E aqui você tem o produto, o módulo de um produto em números reais. O módulo de AB é igual ao módulo de A vezes o módulo de B. O que a gente fez aqui. O módulo de 2, mas o 2 é positivo, por isso ficou 2, simplesmente. Ficou isso que está aqui. Mas você olhou que como x pertence à vizinhança de furada de 3, vezes que o módulo de x menos 3 é menor que o delta. Tá certo? Então, aqui que você vai fazer? Você escolhe o delta da forma, por exemplo, epsilon sobre 2. Se você escolhe assim o delta epsilon 2, o que vai ficar então? Vai ficar assim, veja aqui. Módulo de 2x mais 5 menos 11 é igual a 2 vezes x menos 3, mas esse x menos 3 que está aqui, como pertence à vizinhança apurada, é menor que o delta. Tá certo? Aqui, ó. Menor. Aqui tem 2 e troquei por o módulo de x menos 3, troquei por delta. Só que quando troco por delta vai ficar menor. Tá vendo aqui? Isso. E agora o delta eu escolho como epsilon 2. Aqui. Depois fica 2 vezes epsilon 2. E cancela o 2 aqui, depois fica epsilon. E assim nós provamos então que essa diferença por módulo, ele é menor que o epsilon. E com isso, de fato, provamos, usando a definição de limite, que esse limite está correto. Que, de fato, esse limite está correto. Tá certo? Assim mostramos, então, que o limite da função 2x mais 5 igual a 11, quando x tende a 3. Eu não posso simplesmente só pensar em algum número que substituiria o x e daria 11? Aqui, nesse caso, aqui? É. Não, pode não. Tem que ser o 3. Não pode ser outro número. Não, sim, exato, eu sei. Aí, justamente, eu pensaria em um número que, substituindo o x, daria 11.
que é o 3. Não? No, que, na verdade, quando se estuda limites, Camila, né? O que tem que se encontrar é esse número que está aqui, é o limite da função, porque a função é dada e também é dada o x para qual número ele tende. Geralmente, nos problemas que vamos a enfrentar um pouco mais para frente, vai ser encontrar esse limite. Porque você quer saber o que acontece com a função quando o x se aproxima de um número. Então, a função você já vai saber e também vai saber para qual número o x vai tender. A questão vai dar o x? Ou a gente tem que achar também? Não, na verdade, as questões que você vai resolver vai ser igual. Encontre o limite da função f de x quando x tende para 2, por exemplo, ou 5. Aí você tem que calcular o limite. É porque, Camila, aí ele só está demonstrando que essa fórmula é verdadeira. É a definição. Estou mostrando que esse limite está correto. Eu vou calcular um limite. Vou descompartilhar aqui. Me vou adiantar um pouquinho as coisas para vocês entenderem. Tá bom? Eu vou compartilhar a lousa. Então, vamos aqui. Veja aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, agora eu vou dizer aqui, calcule. Calcule. Limite. Eu tenho aqui a função seguinte aqui. Vamos colocar fácil. X ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Certo? Eu quero calcular o limite quando x tende para 3. Certo? Então, veja aqui. Esse x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 é a função f de x, tá certo? E aqui o 3 seria o x0. Então, geralmente, os problemas de limite vão ser esses daqui, dada a função e o número ao qual vai tender a função x. E você quer saber se esse limite existe ou não existe, né? Tá certo? Primeira coisa, você observa, né? O que acontece com a função quando x é igual a 3? Quando x é igual a 3, você vai colocar assim, quando x é igual a 3, o que acontece? O numerador. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 0 dá 0. O denominador, 3 menos 3 dá 0. Então, você tem uma indeterminação 0 por 0. Aí você não sabe fazer. Então, claramente, você observa aqui que essa função não está definida para 3. Valor de 3. Então, vai colocar limite, né? Mas aqui você não quer agora analisar todos os valores próximos de 3. Por exemplo, o que acontece quando o que acontece com a função quando x é igual a 3,01, por exemplo. O que acontece com a função quando x é igual a 3,001? O que acontece com a função quando x é igual a 2,99? É muito chato isso aí, bastante difícil. Então, a gente aqui vai usar, o importante é saber que o x não é 3. Aqui, para você fazer a operação, não é 3. Então, você quer valores próximos. Então, você vai escrever assim, limite, quando x tende a 3. Mas aí observa que o numerador é uma diferença de quadrados, não é? X ao quadrado menos 9, você pode escrever da seguinte forma. X mais 3 sobre x menos 3. Produtos notáveis, não é? E aqui nós vamos ter x menos 3. Concorda? X ao quadrado menos 9 é x mais 3 vezes x menos 3. Sim. E aqui você fala, puxa, melhorou aqui, então, cancela. Cancelou. O que ficou? Limite, quando x tende para 3, do quê? De x mais 3. Após simplificação, você teve que x ao quadrado menos 9 e x menos 3, na vizinhança do ponto 3, se comporta como se fosse x mais 3. E agora, essa expressão que obtemos aqui, ele não tem nenhum problema com o 3 agora. Tá certo? Então, aqui você faz um valor numérico. Essa aqui seria a nova função para x3. Você troca x por 3. Aqui seria 3 mais 3, 6. Então, você diz que o limite da função x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, quando x tende a 3, é igual a 6. Pera, o senhor somou esses dois 3 aí? Eu achei que esse x com essa seta em 3 era só para... Quando a função em questão não tem nenhum problema com, nesse caso, o x0 que é 3, ali o limite se reduz a calcular valor numérico, calcular o valor da função no ponto 3.
Pera, eu tô falando rápido, calma. Essa aqui seria a função, né? Nova. X mais 3. Aí você vai calcular a que é igual a essa função quando x é igual a 3. Então, troca x por 3. Aqui trocou 3. 3 mais 3, 6. O que você não podia fazer aqui, porque aqui, veja que aqui tem um problema com 3. Mas não tanto. Vou fazer mais uma para ficar claro. Veja que aqui eu estou me adiantando, porque geralmente quando você faz os cálculos, você tem uma base, você tem umas propriedades que justifiquem o que você está fazendo. A gente está pulando, só estou fazendo esse exemplo para vocês entenderem um pouco, mas a teoria é precisa para vocês entenderem. Vamos calcular outro exemplo aqui. Eu quero calcular o limite. Mas não faz sentido. Se no caso, no final das contas, subir x por 3, porque não faz sentido não poder substituir logo no início por esse valor. Eu sei que, né, não pode, o denominador ficaria 0 e etc, e não ia dar certo. Mas não deveria ser esse valor no final das contas para substituir. Não, porque quando você calcula limite, não sei quem me está perguntando, aqui não é o seu nome, né? Se a função não está definida nesse ponto, você não se preocupa, porque quando estou no limite, você não interessa você saber o valor nesse ponto. O que interessa é saber na vizinhança desse ponto. Por quê? Porque nesse ponto, essa função em questão aqui, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, ela não está definida quando x é igual a 3. Não tem sentido. Mas será que tem sentido para pontos próximos? De fato. Para pontos próximos, vejamos, né? Em vez de você calcular todos os valores da função para pontos próximos que você nunca não vai conseguir, porque são infinitos pontos próximos. Então, o que você faz? Aqui você vai fazer algumas simplificações. Lembrando que x não pode ser 3. Só os pontos próximos, né? Então, mas x ao quadrado menos 9 é diferença de quadrado. Que tá aqui. X mais 3 vezes x menos 3. Aqui o x é diferente de 3, né? Próximos. Aí você cancela e obtém uma expressão que é x mais 3. Agora, essa expressão que obteve, ele não tem nenhum problema com 3. E aqui, de fato, se você faz aqui os pontos próximos de 3, por exemplo, 3,1 mais 3 dá 6,1. X é igual a 3,02, vai dar 6,02. Se pega menores, 2,99, vai dar 5,99. Então, todos vão estar próximos de 6 valores. Portanto, decimos que no limite, essa função vai ser igual a 6. O limite então, tipo assim, de início não dá certo 3, mas depois a gente faz com que dê certo 3. Sim, mais ou menos assim. Tudo bem? Vamos ver outra questão aqui. Vamos ver se eu lembro aqui. Vamos ver aqui. Mas aqui vamos fazer outra coisa aqui. Vamos ver aqui. Raiz quadrada de x. Mais 1. E aqui vou colocar aqui x menos 1, por exemplo, né? Aqui eu tenho quando x tende para 1. Tudo certo? Aqui. Eu tenho no numerador raiz quadrada de x mais 1. E aqui no denominador eu tenho x menos 1. Aqui também é menos 1. Aqui, menos 1. Deixa eu apagar aqui. De novo aqui, né? Aqui, se vocês observam, quando x tende para 1, o que acontece com a função? A função, veja que a função é tudo isso que está aqui, né? A função é que raiz quadrada de x menos 1 sobre x menos 1. O que acontece quando x é igual a 1? O numerador, quando x é igual a 1, tem raiz quadrada de 1, dá 1. 1 menos 1, 0. No denominador, 1 menos 1, 0. Indeterminação. Tá certo? Não sabemos. Então, aqui, nesses casos aqui, é por isso que é bom saber produtos notáveis. Não é certo? Aqui, então, podemos escrever aqui. Aqui você pode transformar o numerador em diferença de quadrados ou o denominador de diferença de quadrados. Então, aí você escolhe aqui. Isso aqui vai ser igual aqui. Limite. Quando x tende para 1. Vamos escrever aqui. Raiz quadrada de x menos 1. E vou escrever o x menos 1 como a diferença de quadrados. De que forma, assim?
raiz quadrada de x mais 1 vezes raiz quadrada de x menos 1. Posso escrever assim? Se você desenvolve esse produto que está aqui, o produto vai ser igual a x menos 1. Concordam? Por que colocou a raiz no denominador, sendo que o denominador inicial não tinha raiz? É porque aí que tá. Por exemplo, quando você resolve limites, em limites tem muitas ferramentas que você vai usar. Ali tem produtos notáveis que tem que saber, tem muitas coisas que você vai usar para simplificar. Eu usei esse passo aqui, eu estou entendendo que esse x menos 1, eu posso entender como se fosse como diferença de quadrados. Posso escrever assim, né? Raiz de x, por exemplo, pode escrever aqui. Assim. Vou escrever aqui. Por exemplo, raiz de x menos 1, eu posso escrever assim. Posso considerar raiz quadrada de x, assim, ao quadrado menos 1. Posso escrever assim. Concorda? Porque raiz quadrada de x ao quadrado dá x. Veja que aqui dá x porque o x tende para 1 em positivo, né? Aqui então não vai ter módulo, vai ser x. Concorda? E isso aqui, aí eu posso entender com diferença de quadrado. É como se você tem aqui a ao quadrado menos b ao quadrado. Todo mundo já sabe que é igual a quanto? É a mais b, né? Vezes a menos b. Tá certo? Então, isso aqui eu posso escrever como sendo o quê? Raiz quadrada de x mais 1 vezes raiz quadrada de x menos 1. O a para mim vai ser raiz quadrada de x e o b vai ser igual a 1. Dá isso tranquilamente. O que está aqui. Uma vez aqui, aí você cancela agora. Esse camarada que está aqui, cancela com esse, tá vendo? Cancela. Cancela. O que ficou? Ficou limite. Quando o x tende para 1. E aqui no numerador, que ficou? Aqui ficou 1. No denominador, ficou raiz quadrada de x mais 1. O denominador não depende de x. Daqui dá 1. E o denominador. Aqui tem raiz quadrada de x. Quando x é igual a 1, aqui fica 1. Raiz quadrada de 1, 1. Mais 1, 2. Então, esse limite vai ser igual a 1 meio. Por que ficou 1 no numerador? Porque cancelou, não cancelou? Aqui, o raiz quadrada de x menos 1. Cancelou com o de baixo. Se cancela, então vai ficar 1. Não ficaria 0 porque não tem nada? Não. Não fica 0. Quando cancela, é como se fosse assim, Camila. Você tem aqui, vamos supor, A sobre AB. É porque é uma fração, Camila. Camila, como é que vai ficar 1 sobre B? Ah, tá. Agora fez mais sentido. Tá bom? Professor, a gente tem aula do professor Volpe agora. Eu também já estou terminando aqui. Com isso aqui, nós vamos terminar a nossa videoaula.